Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos iniciar um conteúdo novo e o nome desse conteúdo é frações. Então, vamos lá, página 62 do livro didático de matemática. Acredita-se, tem assim, frações. Aí na frente, embaixo, nós temos um relógio, né? Essa imagem ali com esse monumento simboliza um relógio, tá? Relógio de sol na igreja de Santo Antônio, em Tiradentes, cidade de Tiradentes, no estado de Minas Gerais. Essa foto foi tirada em 2010, ok? Então, ali é um monumento histórico da representação de um relógio. Acredita-se que a primeira maneira de medir o tempo tenha surgido a partir da observação de fenômenos da natureza. Como a movimentação do Sol, na foto temos um relógio de sol que indica as horas conforme a sombra de sua haste, certo? Então, ali nós temos, né, a sombra, né, e essa sombra marca a hora nesse relógio de sol. Teve uma aula de ciências esse ano, já nas aulas online, que eu pedi para que vocês fizessem a experiência de construir um relógio de sol, né? Utilizando uma vareta, colocando num campo aberto, né? Num lugar aberto, embaixo do sol, num local que fosse bem aberto e que tivesse sol. Só teve um aluno, né, que foi o Vitor Kiel, que fez e eu adorei. Ficou muito bom, inclusive foi para a página do Facebook como trabalhos bem elaborados pelos alunos, né? E eu gostei muito, e ele fez, e na fotografia ele mostra bem certinho ali a sombra da vareta, através daquela imagem que ele conseguiu, e ele realmente fez a experiência, então eu queria parabenizá-lo, isso é muito bom. Então eu tô só citando para que vocês relembrem que eu pedi, e só teve um aluno que fez essa experiência, e foi o Vitor Kiel, ok? Parabéns, Vitor Kiel, ok? E a gente tá vendo isso aqui, ó, novamente no conteúdo de matemática, no conteúdo frações. E vocês vão entender por que ele tá sendo usado aqui nesse conteúdo. Vamos lá. Conectando ideias. Número 1. Você já viu um relógio de sol? Como ele era. Então, Vitor Kiel construiu esse relógio de sol através da orientação da professora na aula de geografia, ok? E esse aqui que nós temos na imagem também é um relógio de sol, certo? Utilizamos a expressão meia em diversas situações. Uma delas é em um contexto de medida de tempo, porque a hora, ela é uma medida de tempo. E a meia, a que quantidade corresponde meia? Corresponde a 30, né? Então, metade de uma hora é 30, né? Que corresponde meia, ok? Medida de tempo, por exemplo, agora são 11 horas e meia. Então, significa 11 horas e 30 minutos. Certo? Nesse caso, a expressão meia equivale a quantos minutos? 30 minutos. Em quais outras situações você utiliza a expressão meia, né? Converse com os colegas. Meia dúzia de banana, meia dúzia de laranja e por aí vai, certo? Vamos virar a página, vamos para a página 64 do livro. Diz assim: frações de figuras. Então, vamos voltar lá para o contexto histórico desse conteúdo. Há muitos anos, os egípcios utilizavam, cordas para fazer medidas de terrenos. Nessas cordas havia uma unidade de medida indicada por meio de nós. As pessoas encarregadas de fazer as medidas esticavam a corda e verificavam quantas vezes a unidade de medida cabia
do lado do terreno. Então, gente, esse era um instrumento, né, um material que eles utilizavam para medir os terrenos. Então, desde aquela época, lá nos primórdios na história, o homem já, né, utilizava de materiais para conseguir, né, medir, né, as coisas, inclusive os terrenos, certo? Aí nós temos a representação disso aqui nessa figura, né? Ali por volta de 3.000 anos atrás, em Tebas. Tebas é uma cidade do Egito, né? Do Antigo Egito. E essa pintura mural egípcia retrata, tá? A medição de terra utilizando a corda. Então, isso realmente existiu. Está aqui documentado nessa imagem. Nem sempre, porém, a unidade de medida cabia um número inteiro de vezes no lado do terreno. Por esse motivo, os egípcios criaram um novo tipo de número, os números fracionários. Entendam a ideia. Então, eles já pensando, né, nisso, eles criaram o quê? Os números fracionários. Veja no quadro como os egípcios representavam alguns números fracionários e como os representamos atualmente. Então, olha só, o número 1, isso tá nas figuras dos povos egípcios, né? E abaixo, né, como a gente utiliza hoje. Então, um meio, um quarto, um sexto, né? Dois terços, tá? E por aí vai. Na página 65, temos aqui, ó, atividades. Então, essas atividades é relacionada a esse conteúdo. Então, na número 1, desenhe seu caderno 3 retângulos. Então, aqui no caso, é para você desenhar uma figura geométrica, que é o retângulo. Todo mundo da quinta série, eu acredito que já conhece o retângulo, até porque a gente trabalhou isso também esse ano nas aulas online, né? Então, a gente sabe que o retângulo, né, ele não tem todos os lados iguais, ele é diferente do quadrado, né, gente? Então, desenhe seu caderno 3 retângulos, retângulo A, retângulo B e retângulo C, com 12 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura cada um. Para vocês utilizar, para vocês conseguirem fazer esse desenho de retângulo, vocês vão utilizar o que, gente? A régua. Daí o livro mostra aqui o exemplo, certo? Do comprimento e da largura. Então, vocês façam. Eu acredito que... não sei se vai dar para responder no livro, essa questão do livro aqui. Mas vocês tentem. Se não der, façam no caderno. Se vocês verem que vai ficar bagunçado, vai ficar difícil da professora entender, na hora de corrigir, façam no caderno de matemática, ok? Então, não tem nem como eu corrigir, se ficar bagunçado. Em seguida, divida o retângulo, tá? Que você desenhou em 2 partes iguais, pinte uma dessas partes. Aí, aqui tem, tá vendo? Ele dividiu ao meio em 2 partes iguais. Então, já deixou de ser inteiro e passou a ser meio. Tá vendo onde tá entrando já o meio, né? Então, deixou de ser inteiro e passou a ser meio, né? Tem 2 partes. Considerando o retângulo A que você desenhou como um inteiro, usamos a fração que, gente? 1/2, porque agora a gente tem 1/2, não é verdade? Para representar a parte pintada desse retângulo, né? A gente tem o numerador, que é o que vai acima, né? E o denominador é o que vai abaixo daquele tracinho que divide. Então, o numerador está sempre acima e o denominador sempre abaixo, ok? Gravem isso. Isso é a divisão da fração que você precisa saber, tá? Na fração 1/2, o denominador 2 indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido, né? Então, antes o retângulo era inteiro e foi dividido em quê? Em 2 partes, que está onde? Está no denominador 2, ok, gente? Então, dividido é o numerador 1, indica quantas dessas partes foram consideradas neste caso, que foram pintadas. Então, foi pintada quantas partes, gente?
duas ou uma. Na figura ali foi pintada somente uma parte. Então, é isso que significa o número 1, que é o numerador, ok? Agora, divida o retângulo B que você desenhou em 3 partes iguais e pinte 2 dessas partes. Então, você vai pintar somente 2 dessas partes, tá? Depois, divida o retângulo C em 6 partes iguais e pinte 5 dessas partes. Então, você vai fazer de acordo com como ele tá pedindo aqui no textinho, tá? Para poder dar certo. Então, você vai ter que realmente fazer no caderno de matemática, porque agora a gente tá trabalhando, né, desenho através dos números fracionários, então tem que ser bem organizado para que ele possa dar certo, tá, gente? Matemática também, principalmente matemática, exige muita organização dos cadernos, como o português e as outras matérias também. Então, vamos lá. Considerando cada um desses retângulos como um inteiro, responda em quantas partes foi dividido o retângulo B. Então, vocês vão fazer essa atividade em casa. Tendo dúvidas, me procurem. Eu vou mandar mais alguns vídeos sobre números fracionários e frações, tá? Para auxiliar vocês. E tendo dúvidas, procurem a professora. Eu quero que vocês façam a atividade da página 65 até a página 67 somente. Nós temos mais atividades para frente desse conteúdo, mas eu quero que vocês façam até a página 67 para a semana que vem, porque dali para frente eu vou precisar repassar com vocês e explicar um pouco mais, porque vai aprofundando esse conteúdo, ok, gente? Tenham todos um bom dia. Abraço da professora Kênia, tá?